Boituva, na nossa sede do Detective School. E daqui a pouco a gente vai estar online também já ao vivo no YouTube e no Facebook. Quem quiser ver uma transmissão com qualidade melhor, é só você ir para o YouTube e Facebook. Beleza, rapaziada? Então estou com essa pedra aqui, ó. Olha aí. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Workshop Max Pro aqui na sede DT School em Boituva, 7 de outubro de 2021. Damos start extraoficial na Maratona do Conhecimento? Extraoficial, galera. Brasil inteiro, daqui a pouquinho, Maratona do Conhecimento. E hoje a gente teve a honra de vir aqui fazer um workshop para essa galera toda que está aqui. Pessoal, dá só uma olhada. Agradecer a todos que vieram. Valeu, pessoal. É sempre buscar conhecimento e sempre bom estar com pessoas que passam esse conhecimento aí para essa galera. E a gente vai estar em 9 estados do país esse ano com a Maratona do Conhecimento totalmente diferente, totalmente reformulada. E amanhã à noite a gente vai lançar o nosso segredo da Maratona do Conhecimento. Vai ser lançado amanhã, beleza? Então fiquem atentos às nossas redes sociais. Obrigado, meu amor. Amo vocês, tá bom? Manda um beijo pro gatão. Papai te ama, viu, filho? Beijo, cuida da mamãe, tá? Beijo pra você. A gente está iniciando a nossa transmissão. Estou com essa galera aqui agora que vai iniciar o workshop da Max Pro aqui em Boituva. E vai ser o nosso esquenta
para a Maratona do Conhecimento, que a gente vai estar em 9 estados, nos maiores lojistas do país, e amanhã à noite a gente vai lançar a nossa novidade, que estava em segredo para essa galera. Então, rapaziada, obrigado a todos, e quem está no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube também, aproveita aí. E essa fera aqui agora vai iniciar o workshop, beleza? Vamos para cima. Romulo, obrigado mais uma vez, amigo, pelo convite, por tudo. Gratidão que eu tenho por você. Nossa estreia, basicamente, no mercado foi no DTL Fest 2019 e a gente está sentindo muita falta. Então, junho de 2022, bora que vai ser demais, hein? Nós vamos dar trabalho. Pessoal, boa noite, tudo bem? A todos que estão aqui, obrigado. Muito prazer. Obrigado por terem vindo, terem se locomovido até aqui. A gente espera que vocês hoje tenham o mesmo prazer que a gente tem de vir até aqui bater um papo sobre proteção, sobre vitrificação. Vim aqui só contar um pouquinho da história da Max Pro para vocês e aprender um pouquinho com vocês sobre vitrificação. A todo mundo que está acompanhando a gente, também aí online no YouTube, aproveitando. Agora no final de outubro inicia-se a Maratona do Conhecimento, mais uma realização do Romulo, mais uma realização do DTL Fest. O DTL Fest já está rodando itinerante em 9 estados do Brasil, a Max Pro vai participar também. Obrigado, Romulo, uma vez pelo convite, como sempre abrindo as portas para a gente, para a Max Pro chegar a todos os lugares do Brasil. Obrigado, meu amigo. Galera, vamos acompanhando aí e já vai se antenando aí lá no perfil oficial do DTL Fest para ver as agendas, as lojas onde estarão havendo as apresentações ao vivo, todo mundo já se programar para participar do seu lojista aí da sua região, beleza? Romulo, mais uma vez, obrigado pelo convite, meu amigo. Tamo junto. Pessoal, eu vou quebrar um protocolo aqui, não sabia que ia estar sendo transmitido mais, se me permite rapidamente, queria fazer, primeiro de tudo, uma menção honrosa, que aqui encontrei um amigo que eu não via há muito tempo. Cadê o Pio? Pio, meu querido amigo, bom te ver, bem-vindo aí de volta, conta com a gente sempre. O Pio é um grande apoiador, desde a época antes do lançamento oficial da Max Pro, já estava ajudando a gente a conhecer os produtos e sempre deu uma super força. Pio, bom te ver, meu velho, tamo junto, tá? Bem-vindo de volta, bora pra cima, quem a gente puder fazer para ajudar, conta com nós sempre. E eu queria chamar aqui também meu querido amigo Gilmar Gonçalves, Pelé da Max Pro, camisa 10, meu querido amigo, meu querido irmão. Gilmar cuida de tudo, braço direito, esquerdo, perna, cabeça, e é grande responsável também por toda essa preparação, por ajeitar todas as coisas aqui. Pessoal, boa noite, tudo bem? Esse cara espetacular que vocês conheceram, que faz essa recepção com esse carinho que só ele faz. Sensacional, né? Obrigado pela surpresa, pessoal. A gente não sabia que estava sendo transmitido online. Tem a honra de ser, digamos, o pré-piloto, sei lá, a pré-abertura da Maratona do Conhecimento que começa no fim do mês. Obrigado, Romulo. Puta oportunidade fantástica, a gente está muito feliz. E também porque é de pouco tempo que a gente está tomando efetivamente os eventos presenciais, né? Então, puxa vida, a gente estava aí, ainda estamos com um número muito pequeno de eventos presenciais. À medida que a pandemia vai se acertando, a gente vai conseguindo voltar a agenda dos workshops, né? Começando por aqui. Então, imagino que todos nós aí logo mais vamos estar todo mundo junto. O evento ano que vem vai ser muito bacana, pessoal. Para a gente significa muito contato. E voltando a encontrar a galera. Muito obrigado. Alguns rostos conhecidos, alguns amigos que a gente, não vê há algum tempo, mas sempre esse carinho que a gente é recebido é o principal. Então, muito obrigado por vocês virem aqui até hoje, tá? Espero que a gente possa levar um pouquinho do que a gente faz na Max Pro para vocês, porque a gente vai sair daqui aprendendo muito com vocês. Acredito. E no final vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver como eu realmente estou falando a verdade. Vou fazer uma perguntinha só. Quem aqui, todos nós que estamos aqui hoje, já teve a oportunidade de utilizar algum produto da Max Pro, qualquer um deles? Ora, uma galera aí, ó. Temos lá professores aqui pra gente, na hora da brincadeira lá, hein? Tá fácil. Que esquema, galera. Quantas pessoas já usou já? Pois é, não, tá demais. Pessoal, muito prazer. Nós somos a Max Pro e eu vou contar para vocês aqui um pouquinho do que a gente faz na Max Pro no dia a dia, porque acho que isso é muito importante. Um pouquinho de como a gente nasceu, um pouquinho da nossa história, dos nossos princípios é muito importante, porque isso diz quem nós somos. E isso para a gente é muito importante. Isso para a gente nesse nosso mercado, a atuação, os nossos princípios, o nosso objetivo, para onde a gente vai, é muito importante. Aí depois a gente fala um pouquinho de vitrificação. Pode ser, pessoal?
Então, só para a gente ter um script aqui, tenho certeza que essa questão sempre vem na cabeça de todo mundo, porque querendo ou não, apesar de 2 anos de mercado, foram 2 anos extremamente atípicos, né? E a gente sabe que a gente ainda está só no começo da nossa jornada. A gente ainda literalmente está começando. Hoje a linha é com 4 produtos, depois de 2 anos, mas a gente está só começando. Então, queria só comentar algumas coisas aqui de quem é a Max Pro. A Max Pro somos nós. Quando eu digo nós todos aqui. Todo mundo que nos dá a honra de utilizar nosso produto e entregar para o cliente final, que é o cliente de nós todos, um serviço, uma experiência, é Max Pro, faz parte da Max Pro. Por isso que a gente tem a nossa hashtag, o nosso mantra, eu sou Max Pro. Pode ver que dentro das nossas redes sociais, a gente não fica criando conteúdo extremamente elaborados ou em ambientes controlados que a gente consegue criar qualquer coisa e simular qualquer coisa. O que a gente tenta fazer é dizer o nosso muito obrigado para quem utiliza nossos produtos e, acima de tudo, compartilhar os seus trabalhos. Nossa forma de ir para a nossa rede de profissionais que nos seguem, hobbyistas, entusiastas, outras marcas, inclusive clientes finais e outros profissionais, nossa forma de dizer muito obrigado por utilizar Max Pro. Então, todos nós somos Max Pro. Mas a gente tem uma historinha, porquê que a gente nasceu. Eu estava até conversando com um amigo antes ali que perguntou, né, tal. Todo mundo sabe que eu venho da atuação, minha atuação no mercado começou em 2014 com a Quiche Brasil, a fundação da Quiche Brasil, junto com o Paulo Amaral, meu grande amigo e mentor. E no meio do caminho eu decidi, dei uma separada e tomei outros rumos e fundei a Max Pro, que é uma empresa nossa, brasileira. A gente, ali por volta de 2015, 2016, a gente tinha um movimento da estética, né, bastante aceso, esse movimento dos cuidados automotivos como estética automotiva, né, ganhando bastante força. E em relação, e a vitrificação meio que mais ou menos veio nessa mesma toada, nessa mesma época, ganhando um pouco de atenção no mercado, nesse, digamos, novo nível de serviço que a gente tinha, onde você tinha um benefício de proteção a longo prazo. E naquela época, muitos produtos haviam sido introduzidos no mercado, a grande maioria deles até importados, de excelente qualidade. E cada um desses produtos com as suas características. Exceto o Max Pro, qualquer tipo de algum coat, algum vitrificador. Quem aqui que já usou? Todo mundo, né? Já usou algum tipo de vitrificador. Esses vitrificadores que usaram eram iguais entre si. Eles tinham exatamente as mesmas características, funcionavam da mesma forma, aplicação, muitos até similares, claro, existe uma lógica por trás, mas nenhum produto é igual. E esses produtos tinham as suas características, e a que a gente queria, aqui no Brasil, esses produtos foram introduzidos principalmente com um certo desejo por um tipo desses produtos, que era o tal do 9H. Então, à época, eu tentei encontrar algum produto no mercado mundial que pudesse representar aqui, que fosse 9H, mas que também se adaptasse muito bem aos outros pontos da nossa realidade aqui. Condições climáticas, intempéries, condições de uso no dia a dia. A gente sabe que a gente tem diferentes condições de uso aqui, nem sempre a gente tem um ambiente ideal, controlado, fechado, isento de qualquer tipo de contaminação, onde você tem uma temperatura sempre ambiente a 25 graus. E eu fui procurar alguns produtos que se adaptassem melhor e que também fossem, economicamente ou financeiramente falando, também um pouquinho mais na nossa realidade, para que pudesse ser mais acessível. Pois bem, no meio dessa busca, junto com um amigo que é um engenheiro químico do mercado, ele me deu a sugestão de tentar construir algo aqui, uma vez que a gente tivesse acesso à matéria-prima principal, que é a sílica, vamos assim resumir, de extrema qualidade, com outros produtos, outros insumos que a gente já tinha de qualidade aqui no Brasil, talvez a gente conseguisse construir algo. E essa caminhada se iniciou lá em 2016, onde a gente veio depois de longas batalhas, erros, acertos, ânimos e desânimos, sim e não. E algumas pessoas me ajudaram muito, todo mundo sabe aqui, eu faço sempre questão de mencioná-los, amigos como o próprio Marcos Irata, que aceitou, se conhecemos nessa época, né? Se mobilizou com esse desafio, me ajudou e até hoje é um grande amigo e ajuda e muito. Entre outros profissionais que hoje usam nossos produtos e ajudam a endossar o que a gente faz no dia a dia. Então, depois de pouco mais de 3 anos de desafios, a gente finalmente em 2019 veio para o mercado lançando os nossos 2 primeiros produtos, que eram justamente o Max Pro Glass Coat 9H, nosso grande mobilizador, que era conseguir criar, desenvolver um produto 9H que efetivamente fosse 9H, fosse certificado pela SGS, que é uma certificadora internacional,
mas que também fosse amigável para se trabalhar, que tivesse características que facilitassem o nosso dia a dia e que também não o orçamento para viabilizar um tipo de serviço que era e ainda é, se for ver, razoavelmente novo. E, em paralelo, a gente lançou também o Fast Coaching, que era para atender uma outra ponta, ou digamos, uma outra vertente, uma outra mística do mercado de vitrificação, que era o fato de ser um serviço demorado, necessitasse ficar com o carro do cliente muito tempo. Então a gente também desenvolveu o Fast Coaching, que é um vitrificador com menos poder de proteção, mas muito fácil e rápido de se aplicar e que tem uma cura também acelerada, por isso o nome do Fast. E que ajudava a complementar algumas características até no Glass Coat 9H, que por ser um vitrificador 9H, ele não tem um toque tão aveludado, lisinho. E você utilizando o Fast à época até então como top coating, você conseguia adicionar esse toque, que é uma característica que a gente gosta muito. O cliente vê o carro limpo, bonito, tá vitrificado, tá? A primeira coisa que ele tende a fazer é vir passar a mão, né? Porque é uma sensação muito gostosa quando você pega o carro lisinho. Então, são produtos independentes, mas que de alguma forma podiam se somar e serem complementados. A gente se sentiu satisfeito e lançamos o produto no mercado no meado de 2019. E logo na sequência veio o Detailer Fest em outubro de 2019, se eu bem me lembro, setembro ou outubro de 2019, que foi onde a gente veio, depois de lançar, estar em algumas lojas, onde a gente veio para a grande vitrine mesmo e mostrar nossos produtos que a gente estava fazendo. E para a gente foi fantástico, eu também sempre reforço, porque foi o nosso nascimento para o mercado, onde a gente teve a oportunidade de mostrar para diversos profissionais, alguns deles hoje eu encontrei aqui inclusive, e de lá para cá a gente continua trabalhando e lançamos mais 2 produtos. Eu gostaria de reforçar, por que eu estou contando essa historinha? Para vocês entenderem o que motivou, o que mobilizou, e claro que eu estou resumindo porque a gente começou um pouquinho mais tarde, vou tentar ser sucinto para a gente depois ir para a brincadeira, mas eu sempre gosto de reforçar essa história, de onde a gente nasceu, de onde veio a motivação, de onde vieram os primeiros passos e todas as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui e continuam nos ajudando. E vocês, só de estarem aqui hoje, já fazem parte disso e eu espero que venham fazer ainda mais. Realmente é isso que o retorno que nos dá a força para seguir no dia a dia e dando o nosso máximo para criar novos produtos. E aproveitando já que a gente está falando disso, vou aqui adiantar algo que eu falei há uns dias atrás numa live, que a gente está correndo para, entre novembro e dezembro, lançar o nosso mais novo produto, que eu acho que inclusive a gente esqueceu a amostra. Acho que inclusive agora fui falar, acho que a gente esqueceu a amostra que a gente ia colocar aqui na roda para a gente brincar também, que é o nosso 9H para 5 anos. Aproveitando o gancho, a gente vai lançar o nosso 9H para 5 anos, já está certificado pela SGE, o produto está pronto. A gente atestou, grandes profissionais do nosso mercado nos deram o endosso, já está certificado pela SGS, como o 9H também. A gente está agora trabalhando na apresentação final, para que assim, quando vocês pegam o produto, quando vocês apresentam o produto para o cliente, ele realmente tenha a sensação daquilo que a gente quer passar. Tecnologia, proteção, segurança e acima de tudo, a experiência. Porque a experiência da vitrificação não começa quando o carro pega o cliente. Começa quando a gente conversa com ele sobre os benefícios da vitrificação. Inclusive, é justamente esse um dos maiores desafios a serem vencidos quando a gente vai apresentar ou ofertar um serviço de vitrificação para o cliente. Não é verdade? Quando você passa pelo orçamento, um chute aqui. Rômulo, você faz a vitrificação... Quanto? R$1.800. O quê? R$1.800. Não é assim ou eu tô mentindo? Cobra 5, né? R$1.800 é só um exemplo. Eu sei que você cobra 4, 5. Isso é só uma brincadeira, tá? Como assim? R$1.800 para passar o produto no meu carro? Não. Não é para passar o produto no seu carro. É para eu corrigir seu carro, prepará-lo, extrair dele o máximo potencial que ele tem, de brilho, de beleza, e aí sim proteger para que isso se perpetue por muito tempo. Então você vai fazer um investimento para conseguir chegar nessa condição e ter ela por muito tempo. Isso é a vitrificação. Aí você fala o preço. Entendi. Exemplo, legal. Então você vai polir, cara, tira todas essas imperfeições do seu carro, deixar ele brilhante, bonito como você vê nos vídeos, né? É isso que eu vou fazer com ele. Depois eu vou vir aplicar o produto para proteger. E todo esse processo se chama vitrificação. E você vai ter isso cuidando bem do carro por 3 anos. Agora entendi. Por que eu estou citando isso? Porque uma das perguntas simples, que todos nós sabemos o que é,
mas extremamente difícil de responder quando alguém nos faz, é isso aqui, que é a vitrificação. Todo mundo sabe o que é vitrificação, né? E se a gente passar o microfone um em um, a gente vai ter diversas respostas que se complementam e realmente é. Mas na hora de transmitir isso para o cliente nem sempre é tão simples. E uma das coisas que a gente percebe ao longo desses anos é a noção do nosso cliente final, e aí também vem uma responsabilidade de nós, fabricantes, em conseguirmos comunicar os reais benefícios para o cliente final, é saber que a vitrificação não é comprar isso aqui, ó. Quem pegar é dele. Não é pegar isso aqui, aplicar no carro, isso é vitrificação. É muito antes, o serviço é muito maior que esse. A arte acontece antes. Isso aqui, como o pessoal bem fala, é a cereja do bolo. É a etapa, é a horinha final dos 2 dias que o carro fica lá com a gente. O cliente precisa ter noção disso. Muitas vezes a vitrificação leva todo o, o nome, né, os louros de um serviço, mas o verdadeiro trabalho está na arte de polir e extrair o máximo do potencial daquele carro. A vitrificação só vem enaltecer esse trabalho e dar a ele longevidade. Então aí é que entram os benefícios. Eu estou falando isso porque eu estou tentando ser um pouco mais corrido que o nosso script normal, porque é importante. Parece que não, mas fazendo um estudo nesses últimos 2 anos, uma das maiores dificuldades para se apresentar e fechar um serviço de vitrificação é a dificuldade, ou até passar desapercebido, que o cliente não tem a noção que toda a preparação que é feita, toda a mágica que é feita realmente para a vitrificação acontecer, ele realmente acha que é só aplicar um produto. E como a gente, profissional, tão habituado em todo o processo, às vezes passa desapercebido da gente explicar isso para ele. Então, realmente ofertar todo o pacote. Não é só comprar um produto de R$300, R$500, que seja, e aplicar no carro. A mágica acontece por conta da mão do artista. E por isso... Beleza, pessoal? Eu costumo fazer uma brincadeira nessa parte, só estou passando para dar tempo da gente depois ter tempo tranquilo para brincar lá também. Mas faz sentido isso que eu estou falando? Parece... E aí cada um tem, claro, o seu... A gente vai falar um pouquinho sobre os produtos, vamos entrar um pouquinho nessa área de vitrificação. Cada um tem sua forma de apresentar. Cada um se sente mais confortável em como falar com o cliente. O importante é passar ele sempre segurança, firmeza, conhecimento e a noção do que realmente é o serviço. Se fosse só aplicar um produto no carro, qualquer um fazia. É muito mais que isso. Beleza, pessoal? Aí quando chegar lá aquele orçamento de 5 pau do Rômulo, o cara não vai assustar tanto. Vai dar um cheque em branco e falar quanto quiser, pode cobrar aí. Isso aqui... Valeu, lindão. Já que a gente falou um pouquinho do que é vitrificação, para a gente realizar a vitrificação, para a gente fazer a cereja do bolo, a gente precisa de um negócio. Que é o tal do vitrificador. E o que é o vitrificador? Valendo, mas não se... Já apontaram para o Espiga. Professor Espiga. Pessoal, se a gente passar aqui em todo mundo, mesma coisa. A gente vai ter várias respostas e todas elas vão estar certas, todas elas vão se complementar. Inclusive porque não é fácil responder, ou melhor, não é fácil definir isso aqui. Tanto não é que não existe uma norma, por exemplo, no Brasil, uma norma técnica da ABNT que fala um vitrificador é pam, 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 pam. Lembra que eu perguntei quem aplicou aqui? Eu já fiz isso de qualquer vitrificador. E praticamente todo mundo levantou a mão. Eles não são iguais, né? Distinguem bastante entre si, né? Características, modo de usar, tempo de cura, retirada, etc. Porque não tem uma regra. O que tem são todos os fabricantes buscando dar o seu melhor, buscando melhores matérias-primas, melhores processos para se trabalhar e entregar um melhor resultado. Por isso que diferem-se tanto os produtos que a gente tem no mercado. Não existe, né? É um conceito. Por que eu falo de contar resumidamente quem que é a marca, pincelei rapidamente? Porque isso aqui é um conceito. Então isso aqui é muito particular de cada fabricante. Cada fabricante tem sua forma de trabalhar. Cada fabricante tem o seu... de forma geral, a sílica, resumidamente falando, acaba sendo o princípio ativo de todos eles. Mas o segredo está justamente em como trabalhar com essa matéria-prima e os seus demais insumos para entregar diferentes resultados. A gente trabalha com uma matéria-prima, mas a gente tem 4 produtos diferentes entre si. Exatamente. Então, quimicamente, você consegue trabalhar com os produtos para gerar neles
diferentes características. Um produto que vai melhor em um determinado tipo de superfície, um produto mais genérico, que é extremamente versátil para se aplicar em qualquer tipo de superfície, um produto que tem um rendimento muito diferenciado, um produto que tem uma cura muito rápida, exemplo do fast coating, para ser um serviço rápido, você pode entregar rápido para o cliente, e diferentes outras características. Então isso aqui é muito particular, é muito peculiar, é muito conceitual de cada marca. Por isso que os vitrificadores são tão diferentes, etc. E a gente espera que a proposta dos produtos da Max Pro venha agradar a todos. De forma geral, a nossa ideia é buscar ou criar o máximo de qualidade acessível a todos. Esse é o nosso mantra. Inclusive, até alguns amigos perguntaram se alguns profissionais que nos apoiam no dia a dia nos sugeriram de, no lançamento do 9H 5 anos, fazer ele como rede fechada ou limitar algum tipo de treinamento, etc. Graças a Deus, nos últimos anos de Max Pro, tive a oportunidade de ir fazer workshop em alguns lugares. E aí você conhece lugares, pessoas, culturas diferentes e a gente relembra como o nosso país é enorme, gigante e extremamente diferente. Culturalmente falando, nos gostos, na distribuição econômica, em todos os aspectos. Se tem um princípio que a gente nunca vai tirar, e se um dia sair da Max Pro, me lembrem, ou provavelmente eu não estarei mais lá. Mas enquanto couber a mim tomar pelo menos as principais decisões finais da empresa, a gente nunca vai perder isso em mente. O que a gente fizer lá é sempre buscando fazer o nosso máximo para que esteja à disponibilidade de todos e não para que esteja segregado para poucos. Tá? Então eu falo isso porque isso realmente é um sentimento que a gente tem lá no nosso dia a dia. Todo mundo sabe disso, toda a equipe sabe disso, que a gente trabalha para realmente conseguir produtos de qualidade, mas, acima de tudo, que seja para ser disponível a todos. Essa é a nossa ideia. Essa é a gente assumindo a nossa parte no mercado. Então, como fabricante, a gente tem que ajudar o mercado a se desenvolver. Como que a gente faz isso? Apoiando profissionais que dão treinamento, né, e que ajudam o nosso mercado a evoluir, né, transmitindo conhecimento para outros profissionais para que ele cresça e realmente fazendo com que a gente faça aqui possa estar na mão de todos, possa estar disponível a todos. Essas são as pequenas formas que mesmo com pouco a gente tenta levar o máximo daquilo que a gente faz para todo mundo. Beleza, pessoal? Eu sempre gosto de reforçar isso porque é assim que a gente é. Perdão, pessoal, não te vi que tinha virado aqui. Beleza? Só falando um pouquinho da nossa ideia, do que a gente pensa sobre vitrificação e do que a gente pensa sobre vitrificador. Esses conceitos são muito importantes, beleza, galera? Então, já adiantando aqui, a não ser que alguém consiga me convencer do contrário, mesmo comercialmente falando, sendo uma proposta realmente interessante, não vamos fechar e o nosso 9H 5 anos e nem o produto da Max Pro vai ser restrito a poucos, condicionado a alguma situação. E pelo contrário, vai estar sempre à disposição de todos, inclusive aqui na loja também, na Detalhes Car Care. Beleza, pessoal? É um compromisso que a gente tem. Falando agora um pouquinho, continuando sobre vitrificação e vitrificador, esse aqui, de forma tácita, são os benefícios da vitrificação. Mas se a gente parar para analisar, brilho, repelência, toque, praticamente todos os produtos que a gente tem disponível no mercado os entregam, né? Como a gente fala, isso aí é de brinde, né? Brinde de graça. Aonde que a vitrificação efetivamente se destaca dos demais tipos de protetivos que a gente tem comumente no mercado e que muitas vezes a gente esquece de justamente enaltecer junto com o cliente, que é o que vai agregar valor. E proteção. Quando você aplica, sei lá, vou só dar um exemplo, tá? E claro, assim como os compostos, assim como os vernizes, os próprios coatings, as ceras também evoluíram e hoje a gente tem ceras, resultado fantástico, durabilidade fantástica. Alguém aqui consegue aplicar a cera no carro do cliente e falar assim, pô, fica tranquilo que vai durar 3 anos no seu carro? Alguém aqui consegue aplicar um vitrificador e falar isso? Isso tem um valor, não tem? 3 anos, mais de 1000 dias. Divide o valor no investimento da vitrificação, que você vai deixar o carro do cara maravilhoso, protegido por 3 anos por dia, não é nem uma nota de R$2. É menos que um cigarro, é menos que um cafezinho por dia. Olha como a gente começa a enxergar a diferença de vitrificação. Pô, já não parece mais tão caro, né? Menos de R$2 por dia. Pois é. Menos que uma notinha de R$2 por dia. Proteção. Ele não está aqui hoje. Vocês conhecem o Ítalo? O Ítalo fez um vídeo muito legal um tempo atrás. Virou um mantra lá dentro da Max Pro.
Ele falava assim, nesse vídeo, eu não sei se vocês viram, depois vamos entrar ali durante algum momento no Instagram da Max Pro, que isso deve estar lá no nosso feed. Ele fala, tchau, risco da Siriema. Um cliente dele, que ele fez a aplicação do Glass Coat 9H da Max Pro, e ele ia num lugar no interior, não me lembro aonde, e esse lugar tinha algumas siriemas que ficavam soltas, e a siriema se via no reflexo do carro e atacava o carro, o esporão. Aí rolou esse ataque, o cara o carro riscou, como assim? Estamos aqui, as siriemas atacaram, etc. Pô, traz o carro para mim, isso é verídico, está no vídeo lá. Ele levou, ele olhou, deu uma limpada, percebeu que era superficial, que foi feita uma agressão suficiente, né, para o vitrificador suportar. Limpou e falou, ó, viu? Sumiu. Tinha ficado só sobre o vitrificador. Isso é uma proteção. Você aplica, por exemplo, uma cera em um carro. Você fica tranquilo. Se o cara fala, puta, uma siriema tocou meu carro. Pô, traz agressão. Você vai ter tranquilidade e, porra, será que o vitrificador, que a cera segurou ou não? Em muitos casos, nem com o vitrificador. E por quê? Há vários vitrificadores diferentes. Em muitos casos, nem o vitrificador. Depende muito da agressão. O que eu quero dizer é, isso não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, são características. Esse tipo de serviço aqui, tem duas coisas ali que ele se diferencia muito. E por um longo prazo. Isso tem valor. Foi só um exemplo. Claro que podia a siriema estar num dia mais atacado e ter. Ficar lá no vitrificador e, né, vou tirar esse negócio daí. Pode acontecer, casos de raladinho, importante, etc. A gente nunca vai saber, mas a vitrificação realmente põe uma camada que é muito mais resistente que o verniz e outros tipos de protetivo, para tentar proteger quando um tipo de agressão desse acontecer, tentar evitar que chegue até o verniz. Ou que se chegar, chegue minimamente. Chegue ainda num nível que dê para você corrigir o verniz, protegê-lo novamente e ter outras oportunidades de corrigi-lo novamente. Né? Porque senão, muitas vezes você tem uma agressão direta no verniz muito profunda, mas ainda dá para corrigir, ainda não chegou nem na tinta, mas se ela chegou já no finalzinho do verniz, você corrige, o que acontece com a parte do verniz, mas qualquer coisa que você fala, tchau, bora para a repintura, que é tudo o que a gente quer evitar. Que foi para isso que os vitrificadores lá na virada da década de 90 para os anos 2000 foram criados. O processo de pintura automotiva evoluiu, tudo para se tornar cada vez melhor, mais bonito, mais eficaz e menos custoso para as montadoras, e isso expôs também as tintas que precisavam de um nível maior de proteção. Para isso, vieram os vitrificadores, para entregar mais proteção. Então, quando a gente fala de vitrificação, ponto 1, proteção. E esse conceito a Max Pro trabalha. Primeiro conceito que a gente tenta colocar num produto, e claro, nos seus diferentes níveis, né? Por isso que o 9H, o tracinho, assado, proteção. Porque realmente os benefícios da vitrificação que se destacam, que realmente tem grande valor para o cliente, é a proteção, para proteger o bem dele, por um longo prazo, por durabilidade. Os demais aqui são maravilhosos, são benefícios maravilhosos, mas esse, praticamente todos os produtos protetivos nos entregam, onde a vitrificação realmente se destaca é na proteção e durabilidade. Então, quando a gente for falar com o cliente, cada um no seu modo, sobre vitrificação, quais são os benefícios que a gente vai destacar mesmo, que é o que ele vai valorizar? Isso aqui, de forma segura. Para isso que servem os vitrificadores, beleza? E para a gente conseguir fazer isso aqui, depois de todo aquele trabalho, esses caras aqui vêm só para a gente fazer a cerejinha do bolo. E essas são as características dos vitrificadores. Como eu falei, não existe uma norma, isso é global, mundial, não existe um conceito, tanto que existe o conceito de ceramic coating, glass coating, etc. E aqui a gente usa até de certa forma invertida. E a Max Pro até também se vale disso. A gente ainda não definiu o nome do novo 9H de 5 anos, mas provavelmente ele vai se chamar alguma coisa com ceramic coating e tal. Mas engraçado que o conceito de ceramic coating que aqui a gente tem de forma popular, se dissipou aqui como sendo o coating mais duro, 9H, etc., originalmente vindo de lá de fora da Europa, não é esse o conceito que eles têm. Para nós aqui é. Quando a gente fala de ceramic coating, mesmo não tendo uma regra, via de regra, consenso geral, estamos falando de um vitrificador com extremo grau de dureza. Mas da onde ele veio a origem, não é esse o conceito. Engraçado isso, né? Eu particularmente gosto. Remete legal. Né?
vernizes cerâmicos, tudo que a gente fala de cerâmica já é do nosso mercado remeter a coisa mais dura. Então, naturalmente, isso vai acontecer aqui também. E eu acho muito legal. Mas vale a gente entender um pouquinho aqui algumas características dos vitrificadores. Por quê? Porque para a gente isso é importante. Na hora de desenvolver um produto, a gente leva isso em consideração. Composição. Por que a gente fala da composição? Todos os nossos produtos têm como base, em resumo, a gente usa uma fórmula, uma forma moderada dessa molécula, mas vamos colocar em resumo a sílica. Contudo, esse produto é diferente desse e daquele. E é através da composição que a gente consegue dar características diferentes. Então a composição de um vitrificador é importante para se obter o resultado final, não do que ele é feito, galera. Eu, sinceramente, não me preocupo se ele é de A, B, C, sílica, grafeno, barro. Não importa. O que importa é na hora que eu usar o produto e falar, caramba, gostei. Não é isso? Não importa o que ele é feito. Importa o resultado que ele entrega. O que o cliente... O que a gente aplica em cima do caso do cliente? Produto. E para nós, realmente, importa o resultado que ele entrega. O que eu quero dizer é que é através da composição que a gente trabalha os produtos para eles terem diferentes características. Então eu estou falando isso porque normalmente o pessoal agora está muito na moda de fazer uma discussão sobre isso, aquele produto, aquela matéria, etc. Eu vou dizer que eu me preocupo mais em vocês na hora de sentir o produto e usar no dia a dia gostarem do que propriamente qualquer outra característica. Beleza, pessoal? É através disso que a gente define as características dos nossos produtos. Em cima disso, a gente consegue definir isso aqui, rendimento. É importante um vitrificador, um coating, ter um bom rendimento? Você comprar um produto que você se sente seguro em falar, eu consigo fazer os carros que eu preciso, ou eu consigo fazer X carros, e já considerar isso no seu trabalho, no seu estoque, no seu orçamento. Importante, né? É uma característica que varia muito entre os coachings do mercado. A vida útil do produto. É importante você saber que, poxa vida, eu tenho um serviço aqui de vitrificação para fazer que eu fechei um 9H bacana, tal, consegui fechar um valor legal, vou comprar o produto. Pô, só que eu vi que esse produto dá para eu fazer ali em 2, 3 veículos, mais de um veículo. É importante você ter tranquilidade de comprar um produto que, mesmo você tendo apenas um serviço fechado, você sabe que aquele produto vai te render outras aplicações que não forem tão logo em seguida. É bacana você poder investir num produto, usar. Opa, tem bastante, né, para fazer mais carro. Guardar de forma tranquila e saber que vai poder usar daqui a um tempo quando fechar o serviço. É também outra coisa que varia muito no nosso mercado. Um cuidado que a gente tentou levantar. A aplicação. Todo mundo aqui já trabalhou com coach, né? É importante um produto ser amigável para se trabalhar, de fácil aplicação, você consegue manusear fácil, aplicar, tempo de retirada, tranquilo. Você trabalhar com tranquilidade e fazer um carro de forma rápida, sem maiores problemas, sem maiores erros, independente da situação em que você se encontrar. É importante você trabalhar com produto amigável. Dá tempo de ir no banheiro, né? E normalmente a aplicação com como é trabalhar com o produto impacta no rendimento, mas não do produto, no rendimento do nosso trabalho. Normalmente se o produto é amigável para se trabalhar, a gente trabalha rápido. A gente é eficaz no serviço. A gente consegue entregar o carro mais rápido ao cliente ou ter tempo de fazer mais trabalhos ou ter tempo de respirar um pouquinho. E a dureza? A dureza também é uma característica dos vitrificadores. Inclusive é uma das características que todo mundo mais pergunta, mais quer saber sobre um vitrificador. Mas qual a dureza desse vitrificador aí, não sei o que, etc. Também é uma característica dos vitrificadores, não é? E propositadamente eu coloquei ela aqui por último. Sabe por que eu coloquei por último? Alguém chuta por que eu coloquei ela por último? Pra gente não esquecer? Pra ficar frisado? Não. Mais ou menos. Na verdade é assim, é pra gente poder transcorrer um pouquinho mais sobre esse conceito aqui. E também porque, de verdade, eu acho que ela é menos importante de todas as características do vitrificador. Porque, como eu falei, pô, 9H, o pessoal brinca muito, 9H, 10H, 20H, 1000H. Se você utilizar o produto e gostar, é o que importa. Não importa a dureza. E falando isso, o diretor comercial da Max Pro deve estar me matando lá. Pô, como assim? É importante, a gente tem o selo, conseguimos SGS, vai sair o novo também, SGS e tudo mais. Sim, claro que é bacana produzir 9H, a gente sabe que ele tende a ter uma proteção, principalmente física, mais efetiva.
Mas isso não quer dizer que só porque um vitrificador é 9H e um outro não é, o 9H, esse é o produto e o outro não é nada. Não. Testa, experimenta, sente. A dureza não está necessariamente diretamente ligada à resistência. Vou fazer uma rápida alusão aqui, só para explicar por que eu estou dizendo isso, desse conceito. Vou pegar aqui uma placa de 50 por 50 centímetros com meio centímetro de espessura na minha mão de vidro. Beleza, pessoal? Um vidro. Esses que a gente tem na janela. E vou pegar aqui uma placa de mesmo tamanho, espessura, de acrílico. Vou deixar eles mais ou menos nessa altura aqui, 1,5 m. Se eu soltar os dois aqui... Aliás, primeira pergunta. A de vidro e a de acrílico. Qual que é mais dura? De vidro, né? A de vidro é mais dura. Se eu soltar as duas daqui, qual que vai quebrar? Mas ela não é mais dura? O que eu quero dizer com isso? É uma alusão simples, só para lembrar que não necessariamente a dureza está ligada diretamente à resistência. Depende do tipo de agressão. Depende ao quê? Então, não necessariamente um vitrificador, por ser 9H, é o melhor vitrificador do mundo, ou melhor que outros vitrificadores que não sejam. Tudo tem uma situação, uma condição diferente. Por que eu faço essas alusões? Para a gente quebrar alguns conceitos que muitas vezes a gente tem enraizado, porque assim foram inseridos os vitrificadores no nosso mercado, e a gente até hoje paga ou peca, tem que quebrar nos clientes algumas dessas, como posso dizer, desses efeitos colaterais que a introdução desse tipo de produto ou serviço chegaram até nós. Com exageros do tipo dureza do diamante, carro não risca, não suja, não precisa mais de lavar, etc. Não é? O cliente muitas vezes não chega a essa ideia, até hoje, hein, galera? E a gente sabe. Você pode passar faca, não. Pois é. E a gente, enquanto fabricante, também temos a nossa parcela de responsabilidade a ajudar o mercado a evoluir, quebrar esses conceitos que já são ultrapassados para a gente no dia a dia, mas que para o grande público, para os nossos clientes, que muitas vezes nem sabem que existe ainda um nível de serviço desse, de correção e proteção desse nível. É a gente que precisa levar para eles no mercado. Seja no workshop, seja produzindo um conteúdo que traga à tona isso, seja apoiando profissionais que fazem compartilhamento de conteúdo, criam conteúdo para explicar de forma clara e fácil para o mercado geral como funciona a vitrificação, como funciona uma higienização. Isso é importantíssimo, é isso que vai fazer o mercado crescer. E a gente tenta ajudar também do nosso lado. Então, comentando rapidamente sobre a dureza, essa é a escala grafite. Essa é a escala que existe muito antes de existirem os vitrificadores ali, começo dos anos 2000, né? Virada, final de 90, 2000. A escala grafite já existia e já era utilizada no nosso mercado. No setor de tintas automotivas, a escala grafite já era a escala utilizada para se diferenciar a dureza dos vernizes. Ou seja, mesmo antes do vitrificador, essa escala já era usada. E a grande maioria dos vernizes costuma ficar, professor Espiga, me corrija se eu estiver errado, mais ou menos nessa faixa aqui. Então você tem os vernizes mais comuns e você vai ter nos carros, digamos, mais premium, normalmente, que costumam ter vernizes mais duros, mais resistentes. Obviamente, fazem parte do seu custo, fazem parte do pacote do premium. E hoje, a gente tem produtos vitrificadores que chegam até essa escala aqui, ó. Perdão. O Espiga aqui está falando que tem até mais. E tem, né? Acho que tem produtos que chegam a 10H. O que eu quero dizer? Esses produtos entregam um nível de dureza muito maior que mesmo o verniz mais duro entrega. Então a gente está realmente falando de proteção. Contudo, mesmo chegando aqui no topo da tabela ou até passando, a gente precisa sair do mundo da nossa escala grafite de medição da dureza dos vernizes e coatings e trazer essa escala para o mundo real. Essa escala para uma outra tabela, a tal da escala Mohs, onde esse mineralogista aqui, alemão, Friedrich Mohs, lá em 1800 e algo, começo do século de 1800, fez um trabalho onde ele coletou todos os minerais conhecidos, principais, no nosso planeta e catalogou as suas durezas. Fez comparações, foi um estudo de anos, fez comparações e chegou
de uma forma ordenada, a dureza desses 10 minerais aqui encontrados na Terra, para que eles fossem uma tabela e a gente soubesse de todos os materiais que entram aqui no meio, inclusive os metais, onde eles se encaixam, uma dureza em relação ao outro. E quando a gente traz esses caras aqui para cá, ó, desde esse 9B aqui, aquele lápis macio, gostou de escrever, até o coating mais duro, quando a gente traz para cá, a gente tem algumas informações muito interessantes. Vocês estão vendo que aqui o mineral, o 1, que é a base da tabela, é o talco. É o mais mole que a gente encontra na face da Terra. Por isso que ele é dureza 1, dureza absoluta 1. Essa dureza absoluta é quanto o item de baixo é mais duro em relação à base, 1. Na contrapartida do talco, que é o mais macio, a gente tem o 10. Não é 10H. Não existe H na tabela MOS. O H é só da tabela grafite. Então, na contrapartida do talco, que é mais mole, a gente tinha o 10, que é o diamante. Beleza? Diamante é o mineral mais duro encontrado na face da Terra. E entre eles aqui, a gente tem vários outros. O segundo da tabela, que é mais duro só que o talco, e mais mole que todos os outros que vêm abaixo dele, é a gipsita, que é o gesso. Aquele gesso da sanca que a gente tem em casa. Ele é 3 vezes mais duro que o talco. E daí se segue calcita, fluorita, aqui entre o 4 e o 6, é onde a gente encontra a maioria dos metais. Essa aliança de latão aqui está mais ou menos aqui no meio também. Agora vamos fazer uma coisa interessante, vamos trazer essa tabela para cá. Se a gente colocar entre essa tabela aqui, existe uma diferença de dureza entre ela. Esse cara aqui é muito mais mole que esse aqui. Só que quando a gente pega todos os caras contidos, esse grafite contido aqui nessa tabela e transfere eles para lá, a diferença entre eles é tão ínfima que lá representa uma faixa só. Então vamos pegar o mais duro para ser justo? Vamos pegar o tal do 9H e jogar aqui para a tabela do mundo real. Aonde que o 9H entra aqui nessa tabela do mundo real? Aonde o nosso coating mais duro, ou 10H ali, um pouquinho mais tal, entra quando a gente vai para a tabela aqui no mundo real? Aquela tabela da aliança da sua esposa que rala o carro que sai apertadinho na vaga lá do prédio, da cadeirinha do seu filho que você tira ele dormindo do carro, né? Chega da escolinha dormindo, não vou acordar o moleque. Tira na cadeira e rala ela lá, passa aquele encaixe do... Como é que é o nome? Aquele engate de segurança lá dos carros, o Isofix. Esse é pai, conhece? Você rala lá o Isofix, onde passa o botão da calça jeans que você apertar, onde dá aquela encostadinha da porta do vizinho de vaga. Aonde que o 9H entra aqui, galera? Eu sei que tem muita gente que sabe. Acho que é abaixo do talco, né? E aí, quem dá mais? Quem dá menos? Vai aqui, ó. Mesmo o 9H, todos os grafites, que entre eles existe uma diferença, mas aqui, no mundo real, é tão ínfima que ele só é mais duro que o talco, menos até que o gesso. Porra, então isso quer dizer que o gesso da nossa sanca lá, ele consegue riscar um vitrificador 9H? Pô, consegue. Então isso quer dizer, então o vitrificador 9H, pô, se não segura nem o gesso, calma. Ele consegue riscar, não quer dizer que ele vai transpassar. Ele pode vir a transpassar se, igual a unha lá, o esporão da siriema lá, a queratina do esporão da siriema, ficar atacando incessantemente o coating. Mas se você só pegar lá um pedaço do gesso e passar, ó, riscou, mas se você pegar um pano e limpar, você vai ver que foi só o que ficou por cima ali foi o resto do pó do gesso, mas efetivamente ele não riscou. Porque entra a resistência. E como eu falei, a resistência não é necessariamente só diretamente proporcional à dureza. Entram outros elementos, e aí vem os segredos de composição de cada fabricante para conseguir trazer características de resistência para os vitrificadores. Por isso que eu falei que só a dureza por si só está longe de ser o item mais importante de um vitrificador. E no dia a dia, vocês sabem disso muito melhor que eu, né? Pega um 9H de uma marca, pega um Xing Yong de outra e parece que o Xing Yong de outra às vezes é melhor que aquele... Galera, não tem norma. O que tem é o esforço de cada marca para trazer as suas soluções. Beleza, galera? Então vamos quebrar esse conceito
E realmente, o 9H está ali. E a unha humana, que risca o gesso na nossa sanca, você passar lá a unha lá, a gente risca o gesso? Risca o gesso. Onde que a unha humana se encaixaria no meio dessa história aí? O esporão lá da siriema. Tchau, risco da siriema. Esse vídeo é fantástico. 2,5. É isso aí mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que até a unha humana, que é queratina pura, é mais dura que um grafite. Se você pegar lá o grafite do lápis, ponta para fora e raspar, você raspa ele, não raspa? Mas isso não quer dizer que se você passar a unha num carro vitrificado, você está arrancando o vitrificador. Agora, se você quiser gastar um pouquinho sua unha e tentar ferir o vitrificador, você vai conseguir, mas você também vai ferir sua unha um pouquinho. Vai ficar um pouquinho ardida e doída. Então, o que eu quero dizer é, os vitrificadores estão lá para proteger, mas eles são transponíveis. Mas realmente, comparado a um verniz sem proteção, o vitrificador faz uma diferença enorme em resistir às agressões, principalmente as agressões comuns do dia a dia. Vamos aqui partir do princípio que ninguém vai querer ferir um carro puramente por, né, igual aquele meme lá do WhatsApp, né? Papai, eu te amo, com a chave de fenda lá do lado, né? Ninguém vai querer ferir um vitrificador por maldade. Eles foram feitos para evitar, né, ou tentar dificultar com que as agressões do dia a dia, que podem e vão acontecer, cheguem diretamente no verniz e que a gente tenha que fazer tantas correções e rapidinho não tenha mais o rosto do carro, a pele do carro e talvez o único item insubstituível por um original. Praticamente qualquer peça de um carro, parte de motor, vidro, suspensão, banco, você consegue trocar por original. A repintura original, segundo meu querido professor Espiga, ainda não inventaram, né, Espiga? Não à toa, um dos itens que mais valoriza um carro é ele não ter a sua pintura original. Beleza, galera? É só uma brincadeira, é só uma alusão. Lógico que isso aqui não é pra gente... A gente tem que usar esse tipo de informação com parcimônia. Pô, que legal, a gente sabe melhor como é que funciona, sabe melhor o que quer dizer o H da dureza, sabe colocar ele aqui dentro do mundo real. Agora a gente precisa de saber apresentar isso com segurança para o cliente. Isso aqui são informações técnicas, isso aqui é para o nosso meio. Para a gente saber o que a gente está aplicando em cima do carro dos clientes. E a gente só vai saber isso aqui na teoria e lá na prática realmente conhecendo os produtos. E aqui eu não estou falando só de Max Pro, isso aqui é uma teoria via de regra geral, tá? Estamos falando aqui de conceitos físicos, mais físicos do que químicos até. Vale para tudo. Então é importante a gente saber. Isso é conhecimento para na hora da gente formular, conversar com o cliente que chega um pouco mais esclarecido, que busca antes de fazer um grande investimento, informações no Google, etc. A gente também saber do que está falando. Afinal, a gente é o especialista. Ele vem até a gente para entender melhor. E quando ele se sente seguro, entende os benefícios da vitrificação, entende que realmente que é a vitrificação, que começa lá na correção, né? E depois é feita a aplicação do produto para manter esse resultado, enaltecer e manter e dar proteção para o único item insubstituível por um original de um veículo, ter uma conversa de alto valor agregado. A gente passa para o cliente uma sensação de conhecimento, autoridade e alto valor agregado. E aí, quando a gente passa um orçamento de R$ 1.800, R$ 2.000, ele faz sentido com o que a gente está oferecendo. Entenderam por que eu fiz essa brincadeirinha aqui? Vale depois a pena a gente pensar, e se alguém quiser esse material que depois me fala, que a gente disponibiliza, galera. É só uma por cima para a gente ter em mente e formular os nossos argumentos juntos com clientes. Beleza? Aqui sim, se vocês permitirem, qualquer dúvida, galera, levanta a mão, para, a gente fala. E se eu falar alguma besteira aqui, pode passar, pode acontecer. Eu estou aprendendo. Me corrijam, tá, pessoal? Por favor. Puxa a orelha aqui também, que às vezes passa alguma coisinha. Se eu falar qualquer coisa aqui que não tiver condizente com a situação, com a realidade, beleza, pessoal? E aqui sim, se vocês permitirem, a gente começa a falar um pouquinho mais especificamente dos produtos, dos coachings da Max Pro. Beleza? Então eu vou fazer uma rápida apresentação, porque depois o que vai mostrar na real é a prática ali na aplicação e principalmente vocês a testarem no dia a dia. Isso é muito importante. Falar um pouquinho sobre os produtos da Max Pro. Esse aqui é o nosso Glass Coat 9H, é o nosso carro-chefe, nosso principal produto. Foi o nosso grande mobilizador. Foi o que realmente nos inspirou a tentar criar algo, porque à época não era fácil, não era barato conseguir trabalhar com um produto desse. Hoje
sem dúvida, muito mais acessível. A gente espera que a nossa solução também venha a agregar valor no mercado. Eu sou fã de vários produtos. Me baseei e até hoje me espelho, não só nos produtos, mas nas empresas, tá? E eu falo isso abertamente. Vocês devem saber, eu já falei as empresas que eu vislumbro, que eu realmente espelho a Max Pro. Rapaziada, você pensava que eu não contava com a minha astúcia? Aí sim, hein? Ah, pai, não sabia. E essa aqui não é de hoje não, hein? Das antigas. Essa aqui é... Tá naquele preço. Já tá até cinza já. Precisa cada nela para retomar um... Valeu, Romulo. Então, o nosso Glass Coat 9H, ele tem algumas características. Ele imputa o brilho na superfície aplicada, quando essa superfície já tem brilho. Isso é importante ressaltar. Porque, pô, posso aplicar em pintura fosca? Pode. Pode aplicar em pintura fosca. E vou dizer que muitos poucos coatings, principalmente os de maior nível de dureza, conseguem imputar brilho numa superfície não brilhante. Conseguem imputar brilho numa superfície fosca. Poucos coatings, dos mais duros, conseguem imputar brilho numa superfície fosca. Então você pode aplicar numa superfície fosca. Pode. Pode, mas aí a durabilidade dele vai ser bem reduzida. Em relação aos metais, porque ele vai ter uma ancoragem apenas física. Que no verniz, por conta do siloxano, e aí mais uma vez... Não pode aplicar em um carro fosco. Se o cara vem com uma Maserati fosca lá e você aplicar, vai ficar brilhante. Isso? Ou ela vai intensificar o fosco do carro? Exato. Vai dar um tom de renova. Não vai não, no fosco não. No fosco não. Não vai imputar brilho no fosco. Vai dar aquele tom de renova, vai ficar fosco, mais aceso, mas brilhante não. Não consegue imputar brilho. Oi? Não brilha acetinado, não? Acho que nem isso. Nem isso. Nem isso. Não chega a dar ganho de brilho na peça. Fica realmente o fosco com um ar mais renovado, você vê que tem algo por cima, assim, né? Mas ele não deixa de ser fosco, não deixa de ser fosco. O pessoal usa muito em moto, porque tem muita moto fosca, né? Então o pessoal já nos deu esse feedback, realmente. Você não consegue imputar brilho numa superfície que não é brilhante, uma superfície que é fosca, né? Que a própria reflexão da luz dela é feita para não refletir brilho. Mas se você aplicar numa superfície que não é fosca, principalmente em cima de um verniz, você vai ter um alto ganho de brilho. Hidrorrepelência. Bom, hidrorrepelência não é a característica de evitar a água, né, acumular, mas sim a de, no caso geral, falando de pintura, na vitrificação, o principal benefício é dificultar a ancoragem da sujeira. Então, por isso que o carro se mantém limpo por mais tempo e é mais fácil de lavar, né? Porque a hidrorrepelência ajuda a dificultar a ancoragem da sujeira. Claro, quando a gente fala na aplicação em vidro, aí sim a hidrorrepelência na parte de segurança, que é realmente evitar ou dificultar que a água pare sobre a superfície. Uma proteção efetiva 9H, a gente tem a certificação da SGS, assim como o nosso Glass Coat 9H para 5 anos também, e nele a gente usa um outro siloxano, uma outra sílica, né? É um outro princípio ativo que a gente utiliza, né, ou utilizou para desenvolver o nosso 9H para 5 anos. E isso dá a ele uma alta resistência química e física, tá? Principalmente no que tange a física. A vantagem dos vitrificadores 9H principalmente é ter, normalmente, uma camada mais espessa e mais dura, mais rígida, fazendo com que principalmente as agressões físicas tenham menos chances de chegar até o verniz. Isso não quer dizer que vai evitar. Tá blindado. Não. Mas realmente tem menos chance de uma agressão física chegar até o verniz quando você tem um vitrificador 9H, porque ele tem um nível maior de dureza, fisicamente falando, e normalmente uma camada mais espessa. Beleza? Tem durabilidade média de 3 anos. Mas como é que é a durabilidade, etc., manutenção? Vamos falar desse tema também, manutenção é um tema importante, vamos guardar para falar daqui a pouquinho, porque manutenção também não existe uma regra que define o que é manutenção. Então a gente tem o nosso conceito. Então ele tem uma durabilidade média de 3 anos em condições de uso normal,
lavagens de carro normal, bem cuidado, etc., né? E ele pode ser aplicado multicamadas. E aqui a gente deixa um adendo pequenininho, para o diretor comercial não ficar bravo comigo, de indicado até 2 camadas. Por quê? Tem cliente que quer fazer dupla camada, tripla camada, N camadas. Porque o cara quer, ou porque o carro do cara realmente fica numa situação de exposição à agressão muito grande, pega estrada de terra, pedra, região, sei lá, onde chove muito, ele não vai para o carro na fazenda, não tem garagem coberta. Então o cara quer uma proteção maior. O que a múltipla camada faz? Por que a gente indica até 2? O vitrificador ele tem uma durabilidade maior sobre o verniz, por uma característica. Característica do verniz versus a característica da sílica, quantidade alta de elétrons livres. Então, quando a sílica encontra o verniz, ela tende a querer ficar nele. De forma resumida, essa grande quantidade de elétrons livres faz com que ele queira se neutralizar. E ele acha no verniz uma superfície perfeita para se neutralizar. Por isso que no verniz ele tem uma ancoragem muito efetiva. Só que quando você aplica uma segunda camada sobre uma primeira camada de vitrificador, essa segunda camada ela está direto no verniz? Não, ela está mais longe do verniz. Então essa força atrativa desses elétrons livres da segunda camada já é menos forte do que a da primeira camada, que está direto no verniz. Você ainda tem um ganho de espessura de camada, ou seja, você tem mais camada de sacrifício ou para evitar que uma agressão chegue até o verniz. O que acontece é que a partir da terceira distância, aqui a gente está falando de moléculas, pessoal, né? Estamos falando de um mundo quântico. Quando você está na terceira camada já, pelo menos na prática com o nosso Glasscoat 9H, essa terceira camada já está muito longe do verniz. Então você já não tem mais tanta efetividade dessa ancoragem química por conta dessa região de elétrons livres, o que faz com que essa terceira camada tenha uma durabilidade já muito menor. Então, quando você aplica essa terceira camada, você não vai ter esse tesão de durabilidade de toda essa camada. E a gente não acha isso justo, a gente acha que o legal é falar até onde você consegue ter mais camada, mais espessura para suportar a agressão, de forma efetiva por igual, beleza? Você pode aplicar 20 camadas, mas no português bem claro, a partir da terceira você está mais tendo desperdício do que propriamente efetividade em ganho de espessura. Beleza? E por mais que isso jogue contra o diretor comercial da Max Pro, é a realidade, então a gente precisa falar. A gente precisa fazer essa indicação. Beleza, pessoal? Até dupla camada vai super bem, você vai ganhar mais camada para suportar mais agressão. Depende do caso do cliente, vale a pena oferecer também essa dupla camada, que é mais valor agregado. Agora vamos falar do Max Pro Fast Coating, que é esse cara aqui. Alguém aqui já usou alguma vez o Max Pro Fast Coating e tal? Vamos... Vocês passaram uns produtos aí para conhecer e tal, já rodou todos aí já? Pô, legal, cara. O Ju é muito agilizado. O Fast Coat, ele vai numa ponta oposta, diferente. Ele é um vitrificador com menor poder de proteção comparado ao Glasscoat 9H. Então ele é mais moderado, mas ele é um vitrificador muito rápido e fácil de ser aplicado. Vocês viram, né? Ele é em spray. Cuidado para cheirar, é bom todo mundo estar de máscara, apesar de não fazer mal, mas ele tem um cheirinho meio viciante, gostoso de ficar cheirando. Ele é um produto que ele tem um brilho muito, muito alto, que a gente chama de efeito gloss. Aquele que quando você aplica no carro e põe ele embaixo da luz ou no sol, vê aqueles raios bem refletidos de luz, com aquele efeito bonito. Então, se você aplica ele até sobre o Glasscoat 9H, que era o que a gente indicava fazer lá atrás, caso você quisesse acelerar a entrega do Glasscoat 9H e adicionar a ele um toque, você ainda tinha um ganho de brilho, esse efeito gloss extremamente reluzente. Ele tem também um alto grau de repelência, né? Evitar acúmulo aí, de dificultar, né? A ancoragem da sujeira e o acúmulo de água. Ele sim tem um toque liso e suave, e é uma característica que a gente gosta muito, né? Normalmente num serviço de alto valor agregado, toque é um benefício legal, porque é uma experiência sensorial muito bacana. Ver o carro lindo, polido, brilhante, dá vontade de tocar e passar a mão. E quando você passa a mão e sente que tá lisinho, não dá uma sensação de que tá, sei lá, mais bonito, né? É difícil explicar, mas é algo importante, algo que no nosso mercado é muito valorizado. Mas vamos guardar essa característica mais para frente e vamos falar do Fast só como um produto isolado, beleza, pessoal? Então essas são as características dele. Tem um toque liso suave, ele tem uma durabilidade média de 1 ano, né?
sendo usado em via de regra normal, lavagens normais, sem produtos agressivos, sem esfregação de materiais, de equipamentos indevidos, em torno de 1 ano. E ele tem uma alta resistência química. Fisicamente falando, se aquele risco da Siriema, daquele vídeo do Ítalo, fosse num carro com fast coating, provavelmente ele teria chegado até o verniz. Mas, quimicamente falando, quando alguém lava o carro com produto errado, indevido, não, mas no meu carro só eu toco. Eu lavo lá no cara que mais um dia você teve que viajar, tá com a família, o carro sujou, passou no posto, encheu o tanque, ganhou o pão de semolina e a ducha. Aí na ducha, a gente nunca sabe o que foi usado. O cara já vem com o famoso espumona de sofá, já vem com um pouquinho de solupan de campo. Lava mais fácil, dá uma ducha aqui, pronto, acabou. Não vou ficar aqui usando aquele shampoozinho gostoso, né? E nisso, o verniz vai sendo agredido. Ele tem alta resistência química para suportar esse tipo de lavagem algumas vezes, que acontece muitas vezes sem o cliente. Sabe quando aconteceu algo, o cliente traz o carro de volta, mas o que aconteceu aqui? Você pergunta, você lavou em algum lugar? Não lavei e tal. O cara jura por Deus que não, e às vezes ele realmente nem lembra, nem sente que parou uma vez no posto lá, encheu o tanque, ganhou uma ducha e aconteceu. Mas pode acontecer sem a gente saber. Não lembra. Se vir cobrar você, ele lembra. Qual pH isso suporta? Qual pH isso suporta? É difícil definir exatamente, porque se você fizer uma ou outra lavagem, mesmo com pHs mais extremos, ali, pegando, sei lá, 14,1, ele vai suportar algumas lavagens, mas desde que seja um sem querer, desde que não seja eu vou ser aplicado, esfregado aqui um produto mais alcalino ou ácido para arrancar mesmo. Segura mais? Segura mais, inclusive pela camada, né? Porque por mais que ele é agredido, você consegue corrigir só sobre ele e ele ainda está lá. Ele tem mais lastro, mais espessura para ser agredido, corrigido e se manter. Beleza? A gente fez testes com pH mais extremos de lavagem em torno de 7, 8 lavagens. Mas lavagens, passou. Não é aquela que com intenção de realmente esfregar até arrancar. Beleza? Então, o caso de uma lavagem sem querer feita em lugar que não devia. Opa! A sílica tem uma certa reação com a chuva ácida para marcar o carro? Boa pergunta, né? Porque você vai falar, é impressionante como os coatings deixam marca de chuva ácida e coisa do tipo, não é? É muito comum. Essa é uma situação que acontece mesmo. Existe. Contudo, também existe digamos assim, componentes que a gente usa na fórmula para evitar que isso aconteça. E a gente utiliza nos produtos da Max Pro. Tanto que, para nossa boa sorte, a gente não tem incidência de marcas de chuva ácida. Contudo, pessoal, vale falar sobre esse assunto. A marca da chuva ácida, ela pode acontecer em qualquer tipo de superfície. Ela é o acúmulo dos sais minerais escondidos na própria água, que quando essa água seca, principalmente se ela secar muito rápido, né, secar na sombra, etc., e o carro estiver polido, muitas vezes vitrificado, ou seja, está lindo, está maravilhoso. Antes, nada, não parecia que estava tão sujo, né? Mas depois que está vitrificado, limpo, bonito, qualquer pequeno defeito salta aos olhos mais. Então, quando essa água seca e fica esse excesso lá em cima do carro bonito, limpo, polido e vitrificado, você percebe mais. Mas ela pode acontecer no carro vitrificado ou não. Digamos assim, se a concentração dos sais minerais daquela água de poço, água dura, ou dependendo da chuva, a região, quem é lá da ABC sabe, tem lá uma região em Capuava, que é uma região industrial, de muitas indústrias químicas. Então tem contaminação ferrosa. Ali é impressionante como tem marca de chuva ácida. Então qualquer superfície que aconteça e se a água seque pode ficar visível. Um carro vitrificado, que está límpido, bonito, acaba ficando mais visível. Mas nada mais é do que realmente o acúmulo desses sais minerais. O legal é que justamente por conta da hidrorrepelência do vitrificador é muito mais fácil remover. Se essa mancha de chuva ácida acontecesse direto no verniz, normalmente você tem que fazer uma correção mais pesada, até às vezes um pequeno desbaste no verniz. No vitrificador, normalmente você consegue retirar com maior facilidade. No máximo, indo até ali numa etapa de lustro no polimento, mas algumas vezes você consegue tirar até na lavagem. Então é a hidrorrepelência mais um benefício que a vitrificação tem. Mas a sílica, sim, dependendo de como ela é aplicada, tende, por conta dessa questão dos elétrons livres, sais minerais, também pode ter problemas com mais facilidade de ter mancha de chuva ácida. Mas a gente usa alguns segredinhos ali, nosso lá na formulação, para evitar com que isso aconteça. Excelente pergunta, muito legal, isso é uma realidade mesmo. Desculpa, você falou alguma coisa? Fast food pode ser
no couro? Poder pode, mas eu não indico tanto. Porque é o seguinte, ele tem essa característica de ser muito liso. E no couro você pode ficar com ele um pouco liso demais, sabe? Então você senta lá para dirigir, freia, entra para baixo do banco, né? Então quem vai lá atrás do carro faz a curva, a lá parque de diversão. Então, poder até pode, mas corre o risco de ele ficar um pouco mais liso do que deveria. Tem gente que aplica e gosta. Mas se você perguntar de couro especificamente, uma informação legal. Em 2022 agora a gente vai lançar um específico para couro. Mas se você me perguntasse hoje, eu indicaria aplicar o Glass Coat 9H. Inclusive porque ele não imputa nenhum brilho no couro. Assim. O Fast até dá um leve brilhinho. E normalmente couro, né, brilho em couro, a gente remete à sujeira, couro sujo. Então o Glass Coat 9H acaba deixando um aspecto mais legal e não deixa essa questão de ficar liso aí, você pode escorregar. De repente você não escorrega com uma calça jeans e tal, mas põe lá uma calça de tactel que você usa para correr e tal, fazendo esporte, você pode ficar com a cadeirinha do filho. Não, de mancha não. E é super fácil aplicar. Então até pode, mas acho que pro couro hoje, se fosse indicar, eu acho que o Glass Coat 9H iria. E o rendimento é tão alto que você praticamente mal utiliza do vitrificador para realmente conseguir fazer, por exemplo, os bancos de um carro. Beleza? Mas ótima pergunta, mas a gente vai lançar um específico para couro. O que acontece, pessoal, muitas vezes também, isso aqui eu vou falar agora como fabricante, eu não falo por todos os fabricantes, mas pelo que a gente faz no dia a dia da Max Pro, a gente vai aprendendo algumas coisas também. Muitas vezes parece que, agora inventamos ou desenvolvemos um produto mágico que tem as características, etc. Vou te falar que a grande mágica, ou digamos assim, o grande pulo do gato dos coatings, dos vitrificadores, já foi descoberto. O legal, ou desafiador agora, é fazer com que a gente consiga melhorar algumas características que funcionam melhor em superfícies mais específicas. Né? Os produtos são à base de sílica, de siloxano, e você conseguindo trabalhar diferentes vertentes e, claro, também componentes dentro de uma fórmula, você consegue dar ele algumas características legais. E aí você vai trabalhando brincando. Então tudo que a gente, desde lá do Glass Coat 9H, quando a gente desenvolveu ele, a gente vem usando a expertise dele para desenvolver novos produtos. Até chegar, no mais recente nosso hoje, o Ceramic Shine, que a gente vai falar dele já. E aí a gente vai retomar aquele assunto sobre manutenção, porque este cara aqui foi desenvolvido sobre um conceito de manutenção que a gente trabalha lá. Então o que eu quero dizer é, a gente tenta cada vez mais procurar formas de trabalhar os produtos, trabalhar as moléculas e tornar ele produtos melhores com diferentes características. Tá, pessoal? Mas não existe nenhuma fórmula má. Agora tem um produto de couro que é o seguinte, a gente foi lá no Tibete, falamos com um monge tal, cara, tem um cara do nosso mercado que ele é muito enfático quando ele vai falar, até demais, enfático quando ele vai falar dessas mágicas que o pessoal traz para cá. E, de certa forma, eu compactuo com ele. Faz parte, é marketing. Assim como a vitrificação para ser inserida aqui no Brasil era a dureza do diamante, não riscava o carro, não precisava mais de lavar e tudo mais. Com o tempo, a gente foi descobrindo que não é bem assim. Mas, realmente, ajuda a evitar de grudar a sujeira, são características, mas não o exagero que era falado e que a gente paga por isso até hoje. Também tem algumas coisas que vão chegando no mercado que, naturalmente, o pessoal faz um marketing um pouco exacerbado para que isso entre de forma firme no mercado. Mas nem sempre é essa mágica toda que é falada. Beleza, pessoal? Então a gente sabe que muito do que a gente faz é expertise do que a gente fez anteriormente. E a gente vai sempre tentando melhorar. Kaizen, melhoria contínua. Tá? Então tem algumas fórmulas mágicas aí, de coisas exclusivas que eu, particularmente, também não compactuo muito. Porque quando a gente vai lá para o laboratório ver como é que é, não é fácil criar coisa, não. Não é fácil só colocar um pouquinho mais de sal, etc., você fez um produto novo. Quando a gente fala de química, qualquer átomo numa molécula pode gerar um resultado completamente diferente do que se esperava. E isso é muito legal. Beleza, galera? Só um adendo aqui, só um rápido desabafo pessoal. Agora a gente vai para os dois produtos, entre aspas, mais recentes da Max Pro, que a gente lançou em, vamos chamar 2021, porque o Plastic Coating já com o expertise do que a gente tinha desenvolvido do Glass Coat 9H e do Fast Coating, no final de 2020 a gente lançou o Plastic Coating, que é um produto que tem um comportamento, digamos, mais padrão
em superfícies plásticas, quando aplicado sobre polímeros. Então, a gente fez um específico para plástico para dar a esse produto, quando aplicado no plástico, algumas características mais padrão do que aplicando os outros produtos sobre a superfície. Pegando o problema de gás coating VH, aplicando sobre o plástico. Inclusive, algumas outras características são importantes não se ter no plástico. Exemplo, brilho. Então, o Plastic Coating ele é um produto que tem alta resistência química e isso é muito importante e eu vou enfatizar isso. Por quê? Lembra que quando lá a gente falou sobre vitrificação, quais eram os benefícios da vitrificação, eu enfatizei dois. Proteção, vitrificação se diferencia nisso. Proteção. Normalmente, produto para plástico, a vitrificação de plástico não é um serviço muito bem difuso ainda, né? É um serviço ainda pouco aplicado, difícil de vender, porque o conceito de plástico, a gente está mais, culturalmente falando, inclinado a fazer uma revitalização de plástico, ou seja, ser reativo, corrigir um plástico que foi judiado, maltratado, queimado, agredido, etc., do que prevenir para que aquele plástico bonitinho, né, bem cuidado, novo, continue assim por mais tempo. Então, o serviço de vitrificação de plástico é mais recente, se for ver. Né? Inclusive porque, normalmente, o plástico é tido como uma superfície menos nobre. E por que eu estou falando isso? Porque alguns produtos têm uma característica de revitalizar plástico. Alguns vitrificadores de plástico têm característica de revitalizar plástico, que é muito bacana. Contudo, a gente viu que quando a gente tentava colocar esse lado do nosso vitrificador, quando aplicado num plástico mais judiado, já mais desgastado, que você fez lá uma limpeza química nele e ainda assim ele não recuperou o tom, quando a gente tentava criar nele uma característica de revitalizar e deixar esse plástico novinho, quando você fazia testes laboratoriais para acelerar a degradação, desgaste, o nosso coating não durava tanto. O que eu quero dizer com isso? O nosso coating não foi feito para ser um revitalizador de plástico. Ele não trabalha no pós, né? Ele é preventivo, ele tem proteção. Então ele tem uma alta resistência química e uma durabilidade de 2 anos mesmo. Não aquele, o plástico bonito, novinho, lindo, apliquei aqui um produto, mas 6 meses depois começou a esbranquiçar. Aí não adianta. Quando a gente fala de vitrificador, lembra lá? Proteção, durabilidade. Então o nosso Plastic Coating ele tem alta resistência química e realmente, tanto para plásticos externos quanto internos na média. Tá? Interno normalmente até podendo durar mais, que normalmente está suscetível a menos agressões. Tá? Então ele tem uma alta resistência química, hidrorrepelência, né, para evitar grudar sujeira, caso tenha muitos plásticos internos, e principalmente interno. Né? Poeira em cima do painel, sujeira, quem tem criança sabe como é importante. Banco de couro e ter plástico bem protegido. Você pode também aplicar aqui em superfícies de policarbonato, faróis, lanternas, bolha de motos também, que são polímeros. Tem uma durabilidade média de 2 anos e ele também pode ser feito em multicamadas. Você pode aplicar ali 2 camadas para ter um ganho mais de camada, também indicando até 2 camadas. Você consegue ter, a partir daí praticamente você não consegue ter mais ganho, porque é uma superfície muito porosa também. Então quando você aplica o ventilador de plástico, naturalmente ali ele dá uma preenchida nesses poros do vidro. Se quiser aplicar uma segunda camada para dar uma linearidade e ganhar um pouquinho mais de proteção, você pode aplicar uma segunda camada. Mas eu particularmente acho que o Plastic Coating, até no caso do Gás Coating VH, uma camada faz um resultado, quando bem cuidada, tratada, fantástico. Pode ser aplicado no capacete ou na viseira? Pode, na viseira pode, mas aí eu até vou... Aí a gente vai falar desse produto que eu indicaria mais aplicar esse produto aqui, por causa até das características e até pelo custo também, acaba sendo bem mais rentável. Então o nosso Plastic Coating, pode aplicar no farol? Pode, mas ele tem que ser aplicado sobre supondo que o farol está muito desgastado, você precisa fazer uma correção, um lixamento. Lixamento, começar lá numa granulação menor, vai aumentando, lixamento mais fino e depois tem que fazer o polimento para dar o acabamento final. E aí você aplica ele. Se você aplicar sobre o policarbonato, por exemplo, só lixado, mesmo que um lixamento fino, né, que ele não está totalmente límpido, quando você passa o vitrificador, ele não fica límpido. Ele vai ressaltar como está. Então ele tem que ser aplicado em cima do policarbonato polido. Beleza? Mesmo conceito vale para a questão da revitalização. Se tiver um plástico
zero ou novo, que depois de limpar ele, deixar ele bem limpo, ele está na sua coloração ideal, legal, pode aplicar o Plastic Coating, que ele vai se manter assim por 2 anos. Realmente você vai proteger o plástico por longo tempo. Se você fez a limpeza do plástico, fez toda a limpeza química, a correção, e ele está com uma coloração já perdida, mais esbranquiçado, aí eu sugiro utilizar um outro produto ou fazer a revitalização, para que ele possa ser revitalizado. Beleza? Então, não, precisa ser aplicado direto no plástico. Isso não vale só para o Plastic Coating Max Pro. Via de regra geral, todo coating precisa ser aplicado diretamente à superfície que ele vai proteger. E nesse caso também não é diferente. Então, plástico mais desgastado, esbranquiçado, usa revitalizador, vai sempre revitalizando, fica legal. Plástico novo ou em bom estado, se aplicar o Plastic Coating vai ficar mais bonito, ressaltado, mas ele não vai devolver coloração. Beleza, pessoal? Em contrapartida, que eu posso bater muito forte na tecla aqui, alta resistência química e durabilidade, que é onde realmente um vitrificador tem que fazer papel. Porque para revitalizar, a gente tem uns produtinhos aí que você revitaliza, fica lindo e vai que vai. Beleza, pessoal? Então a gente, quando fala de vitrificação, proteção e durabilidade. Beleza? E aí a gente vai para o nosso último e mais recente produto, o Max Pro Ceramic Shine. E aí eu vou retomar aquela pergunta da nossa amiga sobre manutenção. Porque esse produto foi desenvolvido justamente para ser um agente de manutenção de coatings. Tá? E a gente tem alguns conceitos sobre manutenção que a gente sabe que nem sempre são padrão no mercado. Né? Cada marca com a sua identidade. A gente tem a nossa. O pessoal pergunta, pô, mas se eu aplicar uma cera... O que é manutenção? Se eu aplicar uma cera sobre o verificador, eu estou fazendo manutenção? Para nós, não. Para nós, Max Pro, não. Por quê? Normalmente um coating tem hidrorrepelência. Se você aplica uma cera sobre um coating, ela não ancora. Ela vai sair em muito pouco tempo. Então fazer a manutenção de um coating que está para proteger, pode ser só aplicar uma cera que vai ter muito pouca durabilidade porque ela não consegue se ancorar sobre o verificador? Não. Aplicar um produto sobre... Não necessariamente. Se você, sei lá, tem um carro de um cliente de vocês que fizeram a vitrificação com Glass Coat 9H. 3 meses depois, esse cliente veio de volta na loja, no estabelecimento. Você olha o carro, caramba, o carro está impecável. O cara cuidou bem do carro, foi bem lavado. Você vê que o carro está praticamente nem contaminado. Aí você vai lá, faz a descontaminação, clay bar, tudo, vê que o carro está ótimo. Você tem necessidade de aplicar um produto sobre o verificador? Você vê que a hidrorrepelência está ok, brilho está ok, está tudo ótimo. Tem necessidade de aplicar um produto sobre o verificador? Mas isso quer dizer que você deixou de fazer manutenção? Não. Você fez uma descontaminação, eventualmente fez um lustro. Você fez uma manutenção. Só que não necessariamente a manutenção era aplicar um produto. Por quê? O vitrificador estava lá, praticamente intacto. Como ele foi agredido e como ele foi cuidado, praticamente mal mexendo no vitrificador. Então você não tem a necessidade de aplicar um produto. Então, para nós, manutenção não é aplicar um produto. Manutenção é qualquer coisa que você precisa fazer para deixar o carro na sua condição máxima. E, eventualmente, ao longo do tempo, depois de várias correções, depois de algumas agressões maiores, pode ser que seja necessário ou que seja interessante para você ter, digamos assim, aquelas características da vitrificação ali no ápice, você reaplicar um produto de mesma base, mas que acima de tudo, e aí entra um conceito da Max Pro, que se ancore sobre o vitrificador, que realmente repõe aquela primeira camada, que tenha uma certa longevidade, e não aplicar um produto que, que legal, o cliente sai, quando ele pega o carro, depois da manutenção, ele sai com um carro maravilhoso, lindo. Passa uma semana depois, 10 dias, ele já não tem mais todas aquelas características. Então, o Max Pro Ceramic Shine veio para ser esse produto. Quando você julgar necessário num carro de um cliente que você fez uma vitrificação com coating, e não precisa ser só em cima de coatings Max Pro, tá? Todos os coatings à base de siloxano ele vai conseguir fazer essa ancoragem, que são a grande maioria. A gente testou com praticamente todas as marcas que a gente tem disponível no mercado. Você pode usar esse produto para manutenção, mas para uma manutenção realmente longeva, para uma manutenção de 6 meses. Isso é um prazo legal. Por isso que esse produto, que é o agente oficial de manutenção da Max Pro, também pode ser utilizado como um selante. Ele tem características de resistências muito próximas, muito parecidas com o Fast Coating, em relação ao nível de resistência.
Contudo, ele tem uma durabilidade de 6 meses, metade, 50%. E quando a gente fala de 6 meses, na nossa cabeça, no nosso mercado de forma geral, via de regra, remete mais a uma durabilidade de um selante do que um vitrificador, não? A gente fala de vitrificador, a gente está pelo menos falando da grandeza de ano. Vamos falar de ano. Então, 6 meses. Então, a gente também o classifica como um selante de uso geral. Muito fácil de ser aplicado. Então, em carros vitrificados, que você julgue necessário, depois de algumas correções, reaplicar um produto de mesma camada, que vai se ancorar ao amplificador e ter longevidade, Max Pro Ceramic Shine. Em um serviço mais comercial, um serviço mais simples, em que você ofereceu para o seu cliente algo a mais de uma cera líquida, para ter mais durabilidade, realmente resistir à lavagem, etc., e dar uma longevidade média legal, onde você realmente agregue valor e com um nível de resistência muito legal, você pode aplicar ele como um selante com uma durabilidade para 6 meses. E as características desse cara aqui, um brilho muito alto, repelência muito alta, um toque muito liso e suave, muito rápido e fácil de aplicar, e ele pode ser utilizado, e aí a gente indica para ser utilizado como top coat no Glass Coat no AVH lá. Por quê? Sai muito mais em conta você aplicar esse produto em vez do Fast Coating, que é uma apresentação menor e para 1 ano, você aplicar esse produto e combinar com o seu cliente mais ou menos de pelo menos, aí é uma questão conceitual, cada um faz uma estratégia, cartelinha de retorno, etc. Pelo menos a cada 6 meses ele voltar. Porque você sabe que mais ou menos 6 meses o produto vai estar lá agindo. E o legal dele, ele tem algumas características muito peculiares. Primeira, nele a gente conseguiu realmente imputar um poder de arrasto muito grande. Então você... Onde, por exemplo, um carro você vai fazer a vitrificação com fast, vitrificação para 1 ano, num meio capô ali você faria com de um carro grande como uma Hilux 2, 3 borrifadas, você vai fazer com 1, 2 só do Ceramic Shine. Você percebe que ele rende mais, você consegue arrastar mais o produto. Se você aplicar muito até numa parte pequena, depois você tem até, de certa forma, dificuldade para remover. Porque o produto, caramba, você arrasta e não sai. Então usa pouco produto, ele tem um poder de arrasto muito grande. E ele tem uma característica muito legal também, que ele tem um leve, moderado poder de, vamos dizer assim, é uma palavra que nem todo mundo gosta, mascaramento. Não como uma cera. Você pega lá, dá um tapa no carro, põe e sai lindo. Né? Até a maquiagem, é a maquiagem na praia, né? É a maquiagem até a hora do mergulho. Ele tem um leve poder de mascaramento. Então, assim, aquele serviço mais comercial, que você quer oferecer algo a mais, que você sabe que você não vai tirar todas as imperfeições do carro. Muitas vezes o cliente nem repara, né? Para o cliente vai estar perfeito, para um olho clínico, técnico, treinado, pô. Mas aquele serviço mais comercial, que sabe que tem umas imperfeições ali que não vão sair, tá combinado, mas você consegue melhorar muito essas imperfeições utilizando o Ceramic Shine, porque ele tem um leve poder de mascaramento. Então você pega ali o serviço mais comercial, que você quer aplicar ali um selante para o seu cliente, dar ele 6 meses, agregar mais valor nesse seu serviço e entregar para ele um resultado muito bacana e longevo. Não que ele vai ir embora, 1, 2 lavagens, vai sair e vai aparecer de novo aqueles defeitos. Não, ele realmente vai estar lá. Então o cliente vai ter durante 6 meses um carro com aspecto muito bacana, num custo-benefício excelente, porque ele consegue levemente melhorar o aspecto de alguns pequenos defeitos, alguns pequenos risquinhos, que normalmente não saem de repente no serviço comercial. Beleza? Então ele é muito versátil, por isso que a gente indica ele ser usado como, não só como agente de manutenção, mas como um selante para 6 meses. E eu indico utilizar ele, por exemplo, na viseira do capacete, no capacete, porque uma borrifada que você põe no capacete, no meião, ou no coisa, você faz o capacete inteiro. E aí esse 120 ml que vocês viram dessa caixinha aqui, ó, ele é suficiente para fazer de 15 a 20 carros, na média, variando conforme o tamanho. Isso. Se você aplicar com ele levemente úmido, não vai ter problema. O pior é a contaminação da água, né? Você referente o carro tá com a água totalmente isenta e vai com uma água desmineralizada. Não haveria maiores problemas. O ideal é aplicar seco. Tem alguma compatibilidade com os produtos? Tem. A gente testou ele na maioria dos produtos, dos vitrificadores que a gente conhece no nosso mercado e vai muito bem. Ancoragem e tudo mais, se fala muito bem. Então esse produto, a gente realmente conseguiu colocar nele um poder de arrasto muito grande. Então com 120 ml, você faz ele em torno de 15 a 20 carros. Porque a gente sabe que normalmente tem produtos de apresentação de 500 ml e tal, que rende 10 carros, etc.
E quando a gente for ali brincar, vocês vão perceber que realmente o produto, e principalmente no dia a dia, tem assim um arrasto muito grande. Então por isso que ele rende bastante. O legal é que para o lojista não ocupa muito espaço na prateleira, estoque, né? Para envio, o frete não encarece, porque é pequeno e leve, a caixa é maior que o produto, né? E para estocar também é pequeno. E a gente tentou fazer, como a gente falou, a gente tenta cada vez mais levar o que a gente faz no dia a dia, a experiência até a ponta final, até o cliente que vai receber o serviço. Então a gente também tentou fazer um produto que tivesse uma apresentação bacana, para na hora que você for apresentar para o cliente, também ajudar a entregar, agregar valor naquilo que você está apresentando para o cliente. Vocês vão ver a caixinha do 9H há 5 anos. O produto está pronto, a caixinha não, porque a gente quer que a caixa traga também essa mesma digamos, experiências. Não, ela vai com outra garrafinha, 51, uma brincadeira. Não. Pelo menos dá pra saber que não vai ser tão caro igual. Ela não vai com uma garrafa de gin, não, mas ela vai com outra garrafinha, é verdade. Ela vai já com um pouquinho de top coating junto. Por quê? A gente melhorou o toque em relação ao nosso Glass Coach 9H 3 anos atual. Melhorou ainda mais o brilho. Mas, contudo, o toque ainda não é liso e suave como um Ceramic Shine ou como um Fast. E num produto que você vai entregar 5 anos, é o top da nossa linha, é o top da Max Pro, a gente quer que a experiência do cliente seja completa, inclusive a do toque liso e suave. Então, junto com o Glass Coach 9H de 5 anos, já vai junto também uma outra garrafinha do Top Coating para dar aquele toque liso e suave para o cliente. Beleza, pessoal? Então esse é um crânio a mais para realmente a experiência do 9H 5 anos ser... Nossa, aí sim, porque, né? O cara investe 5 anos, durabilidade, 9H, SGS, legal, tal, mas... Você passou alguma coisa aqui, meu? Tá seco? Não. Nossa, sabe? Para ser aquela cereja da cereja do bolo. A sensação final. E aí a gente está caprichando na caixinha também para nós falar, é esse produto aqui que eu confio para aplicar no seu carro que eu estou te oferecendo por 5 anos. É isso que a gente quer que vocês tenham. Porque é gostoso pra caramba, né? Fala a verdade, meu. Pô, a experiência começa ali, né? No primeiro papo. Então é legal, a gente está tentando caprichar, pessoal. Não fosse isso, o produto já era para estar sendo lançado, não é, Gil? Tá pronto, SGS, tudo. A embalagem tá mais difícil que o produto, pô. Brincadeira, que a gente só começou a pensar no depois que a gente teve o produto, começou a vir o conceito da embalagem. Beleza sobre os produtos? Claro que não, né? Beleza vai estar depois que usar, testar e atestar, né? Até lá, na teoria, tudo lindo, tudo maravilhoso. Preparação da superfície para aplicação. Glass Coating 9H e Fast Coating. A gente indica sempre polimento técnico e limpeza com IPA. Por que polimento técnico? Pô, como está aqui vendo produtos de maior longevidade, é interessante para a experiência total ser completa, principalmente no caso do Glass Coating 9H, que você realmente entregue o carro para pelo menos 1 ano de durabilidade, como é o caso do Fast, em perfeitas condições. Polimento técnico, praticamente sem nenhuma imperfeição. E deixa serviços mais comerciais, por exemplo, para esse cara aqui. Ó. Até porque, na média, a aplicação desse produto aqui sai menos de R$10, sai em torno de 7 a 8 reais a aplicação por carro. Então, serviços mais comerciais, e que também dá uma disfarçadinha, algumas pequenas imperfeições, vale a pena deixar para cá. Então, Glass Coating 9H e Fast Coating, polimento técnico, principalmente no caso desse cara aqui, ó. Passado 72 horas, até antes, mas depois de curado, se tem alguma coisa por baixo que você viu, para corrigir, você vai ter que remover. E aí, haja abraço. Aí um vitrificador efetivamente 9H prova por que é 9H. Na hora que você precisa remover ele, você descobre o que quer dizer 9H. Então, Glass Coating 9H Fast Coating, polimento técnico, limpeza com IPA sempre, para os coatings ancorarem direto na superfície que ele está protegendo, no caso o verniz. Polimento técnico. Plastic Coating, descontaminação química, limpeza técnica. No caso de policarbonato, polimento, limpa com IPA, isenta e aplica plástico externo ou plástico interno. E aí a gente até... Por que eu falo, né, que todos nós fazemos parte da Max Pro? A gente lançou o Glass Coating 9H, o Plastic Coating em dezembro do ano passado.
Agora, no meio do ano, a gente mudou o aplicador. O aplicador dele era igual ao aplicador do Classic Coach VH. Ia o aplicador taquinho de EVA com espuma e o paninho. A gente recebeu diversos feedbacks de que era muito melhor, mais rentável, mais prático aplicar num aplicador de espuma. Então a gente mudou nosso aplicador e fez um aplicador só de espuma para o Plastic. E adicionamos também, e aqui uma menção aí honrosa à Carol da 500 Pro, a Carolzinha Costa, que quando o Plastic Coach chegou lá na 500 Pro na loja dela, ela fez um vídeo de apresentação e de aplicação e usou um mini stick. E a gente viu, como é muito mais fácil aplicar mini stick gradil, né? Ou parte interna ali, aqueles cantinhos de porta entre console e painel. Então a gente também agora manda o aplicador de espuma, que é muito melhor a aplicação do produto de rendimento, e o mini stick para fazer essas partezinhas mais... Então você vê que legal, são feedbacks que a gente recebeu do mercado. Então realmente, é o que eu falo, nossa maneira de dizer muito obrigado é realmente tentar pegar esses feedbacks, trazer para dentro de casa e tentar aplicar eles nos nossos produtos, que é uma forma da gente melhorar. Então muito obrigado. E no Ceramic Shine, que aí no Ceramic Shine sim, produto versátil, custo-benefício extremamente alto, né? Relação custo-benefício, aí saindo em torno de R$ 7, R$ 8 por aplicação na média por carro, né? Quando você faz ali a conta de 15, 20 carros. Pode ser aplicado num serviço de polimento técnico, um selante para 6 meses. Um polimento comercial, que até ajuda ali a disfarçar pequenas imperfeições pelo seu tempo de durabilidade de 6 meses. Num carro que está muito novo, cara, praticamente não tem nenhum maior defeito a se corrigir, apesar de eu achar que essa situação é quase que um sonho, né, de você não precisar de fazer nenhum tipo de correção, nem que seja um mínimo ali, um lustro. Mas num caso, você faz uma descontaminação e pode aplicar. Só sempre lembrar de fazer a limpeza com IPA para que o produto ancore diretamente na superfície. Beleza? Fazer algum teste de aplicação errada. E sempre se frisou que tem que fazer a limpeza com IPA. Eu já presenciei caso que foi verificado por coach de vocês. O cliente foi na loja perguntar, ele fez num técnico de YouTube lá da cidade e estava tudo manchado. Ele veio perguntar para mim o que tinha acontecido. Eu falei, infelizmente você tem que procurar o respaldo do cara que... Difícil saber, né? Difícil saber. Estava bem manchado. Eu falei, o que pode ter sido é um polimento mascarado e aplicou por cima. Tem local que foi excesso de produto, secou, várias coisas. Era num carro vermelho. Vocês fazem assim, teste também, assim, fazer um polimento com excesso de composto? Putz. Dia a dia, a gente sabe que muita coisa acontece. E é praticamente impossível você diagnosticar o que acontece. Para nossa boa sorte, isso é real, cara. Até abro aqui se vocês quiserem perguntar, fazer enquete aberta para quem usa. Ou você usa, me fala aí feedback, etc. A gente recebe sempre feedbacks positivos, para nossa boa sorte. Mas não só Max Pro, cara. É o que eu falo, o produto é simples, a verificação é simples, é fácil. A mágica está mais no procedimento e principalmente no preparo do que em aplicar o produto. Por exemplo, você fazer um polimento, ficou lindo, maravilhoso, mas foi lá e aplicou o vitrificador sem descontaminar, sem tirar o excesso do composto. Por mais maravilhoso que o polimento pudesse estar, né? Você praticamente jogou todo o serviço fora. Porque o cliente queria que eu fizesse a correção. Falou, tenho que fazer. Eu falei, cara, eu não tenho nem o que... Provavelmente você teria que remover o produto. Eu falei pra ele, o certo seria fazer uma tentativa de remoção, porque eu não sei o que foi feito, o que foi aplicado. Você lembra qual produto que era? Cara, ele falou que era da Max Pro e era no AVH. Deve ter sido o Gascote no AVH, então. Ele falou, o cara vendeu pra mim como vitrificador no AVH. E deu a caixinha... Legal. Normalmente vai o legal é que quando o nosso produto ele vai com o certificado que fica junto com o cliente para ele colocar no documento, tem um histórico, né, data, quem fez, assinado, tudo bonitinho, e o selinho que vai no batente da porta ali, né, normalmente, né, que é para identificar qual produto foi utilizado. Se teve alguma contaminação que ficou por baixo, É que eu falei pra ele, cara, mal limpeza, várias coisas várias coisas. que... Cara, que pode acontecer, você tem que repintar o carro. Não, acho que não chega a esse ponto. Quanto muito remover, e aí talvez chegando até um lixamento que, realmente é muito agressivo em relação ao verniz. É o que justamente o vitrificador tenta evitar, né? Mas pode chegar o caso de ter que acontecer. Caso de
alguma parte que o profissional aplica e esquece de retirar do gasotina VH e vai descobrir, sai, o cliente leva o carro, no dia seguinte, mais de 2 horas depois o cliente vem com o carro e, mas isso aqui, aí tinha uma parte que você não tirou. Provavelmente você vai ter que, no mínimo, cortar pesado para retirar. Se fizer, assim, mais de um dia, provavelmente até lixar. É mais indicado lixar que você tem até mais facilidade, senão você vai ter muito trabalho para remover, né? O que eu comento, e aí vale, né, é aquilo. Todos os fabricantes, e não só de coatings, vamos pegar compostos como exemplo. Se a gente voltar ali 5 anos no tempo, mais, pouco, quando a gente falava em polimento, curso de polimento, era corte, fino e lustro. E ninguém, digamos assim, questionava, era receita. Hoje, cada vez mais, os fabricantes de compostos fazem esforço para que com menos etapas você tenha o mesmo ou até melhor resultado. 2 etapas, né? Tem que ser prático, rápido. Cada vez mais, eles diminuem o tamanho dos abrasivos para tentar com que você consiga ou ter um mesmo abrasivo que ao longo do processo vai se diminuindo e você consegue, em menos etapa, finalizar o carro. Isso faz com que os IPAs atuais, e até onde eu me lembro, se eu estiver errado, poucos IPAs no nosso mercado receberam atualizações, inclusive porque existe é um produto inflamável, então tem normativas da Anvisa e limitações, receberam atualizações igual os compostos. Eu quero dizer o seguinte, e que são, óbvio, produtos mais nobres, os compostos estão muito mais atualizados tecnicamente que os IPAs. Então, cada vez menos os IPAs conseguem tirar todo o resquício de composto que foi usado durante o processo de polimento. Então, isso é importante também se ater, galera. Em alguns momentos, vale ali a gente ir para o velho e bom IPA caseiro, o álcool isopropílico 99,9 puro, com um pouquinho de água desmineralizada, numa proporção mais agressiva ou mais forte do que os IPAs, né? Que a Anvisa limita os IPAs a terem até 30% de álcool isopropílico. Se algum IPA tem mais que isso, ele está infringindo a regra. Pode ser que tenha, não estou falando que não, mas via de regra, até onde eu sei, e se não mudou, tinha uma certa limitação, outros tensoativos aniônicos que são utilizados, etc. Mas tem uma limitação da quantidade de álcool isopropílico por conta da inflamabilidade. Então, à medida que os compostos estão avançando, os IPAs estão tendo mais dificuldade para retirar todo o resquício de composto. Então, vale a gente ficar atento. Numa dessa, um eventual serviço pode ser comprometido por uma contaminação dessa. E não por mau trabalho, etc., mas porque passou. Tem um testezinho, né? O pessoal fala do teste da gotinha para ver se a superfície é hidrofílica. Pô, terminou de fazer o polimento. Pô, tá polido. Agora que eu vou vitrificar. Mas está inseguro de se saiu todo o composto, foi retirado na limpeza com IPA ou não, pega uma gotinha, um conta-gotas e põe uma gota em várias partes, né, do carro, da superfície, da pintura, para ver se realmente não tem hidrorrepelência. Né, porque o verniz por si só não tem hidrorrepelência. Então a gota se esborracha, fica toda escorrida, né, ela vai se quebrando. Aí realmente não tem hidrorrepelência. Porque quando ainda tem normalmente composto, um pouquinho de composto que ficou algum resquício, ele fica com um pouco de hidrorrepelência. Né? Não vai ficar perfeito, aquele ângulo de gota mais de 100 graus e tal, mas você ainda consegue perceber uma certa hidrorrepelência. A gota, ela não vai se quebrando, né? Ela vai inteiriça, você sopra. Opa, então você sabe que tem provavelmente um pouquinho de compostos ali, perdão aqui da expressão, tem quem não goste, mas fechando os poros do verniz que é onde o vitrificador vai se ancorar. Então, de vez em quando, na incerteza, vale a pena fazer esse teste aí. Os compostos mais novos, e provavelmente cada vez mais, vão tentar ser mais práticos, vão tentar fazer com que a gente precise de menos etapas para polir tecnicamente um carro, então, naturalmente, os IPAs vão também mais ter dificuldade para retirar. E aí pode ocasionar isso. Entre outras, passagem de tempo, secou, passou, o cara só viu depois porque estava à noite e chegou no outro dia e estava manchado. O que eu posso dizer é que, normalmente, no caso dos vitrificadores Max Pro, você não vai ter uma reação diferente. O resultado que você está tendo ali na hora é o resultado que você vai ter depois. Vias de regra. Claro, se ficar alguma contaminação por baixo, um espirro, uma saliva, perdigoto, composto que não saiu de alguma parte que foi utilizado no produto, isso, na hora, às vezes até não, dias, semanas não. Mas, pô, pensando no longo prazo, com certeza. Vou dar um exemplo aqui. Durabilidade, fast coating. A gente vai brincar lá, o fast coating é um produto de aplicação muito rápida. O fast não é só no tempo de cura, também na aplicação, tem que ser vapt-vupt. Se você aplica, espalha e deixa passar um pouquinho do tempo, na hora de fazer o lustro ali, a remoção,
naturalmente você, poxa vida, parece que passou pouco tempo, você usa um pouquinho mais de força. E, pô, beleza, consegui aplicar, ficou ok. Ficou ok na hora. Pensando em 1 ano, a força a mais que você fez para conseguir tirar, que normalmente não é o ideal, é você usar com o peso da mão e rápido, você deixou menos camada do produto do que ele deveria formar. Ela ficou mais ínfima ainda do que já é. Isso, a longo prazo, obviamente, vai fazer com que o vitrificador tenha menos vida útil, porque ele vai sendo agredido e a camada dele que era para ser isso, na verdade, se formou isso. Então, curto prazo, 1 mês talvez você não veja, mas depois de 2, 3 meses, nossa, mas parece que o brilho caiu muito, a hidrorrepelência foi lá embaixo. Por quê? Pô, será que naquele dia eu não fiz uma força excessiva para aplicar? E a gente sabe, a gente lembra quando acontece de muito calor, etc. Então, são pequenos detalhes, pequenos cuidados, para na hora da gente fazer a vitrificação, sempre vale a pena a gente fazer com zelo, carinho, cuidado, porque depois de todo o trabalho em cima do carro, a vitrificação é nada. Agrega um valor assim, mas o procedimento é rápido e curto. Com o Ceramic Shine ou com Fast Coating, você aplica um carro em 20 minutos. O Glass Coating 9H, 1 hora. E você fica trabalhando em cima do carro 1, 2, 3 dias. Então, vale a pena no gran finale e no que, inclusive, agrega um valor muito grande no nosso serviço, no nosso orçamento, vale a pena dar essa atençãozinha final na hora da vitrificação. Beleza? E muitos outros casos vão acontecer e na hora que a gente estiver ali brincando, vocês vão lembrar também. E aí a gente comenta ali algumas coisas para acontecer, erro comum, como é que faz para corrigir e tudo mais. Vocês vão ver que, na verdade, eu não sei, né? A gente vai descobrir isso já. Eu tenho uma pergunta para fazer agora. Deixa eu ver que horas são. Rapaz do céu, eu falo, hein? A aplicação dos produtos Max Pro é fácil? O pessoal aqui já que usou, falou que ergueu a mão, tal. E aí, não é? Quem não usou, o que acha? É fácil, não é? E aí? É ou não é? Teoricamente é fácil, né? E eu digo, não é fácil. Não é fácil. É muito fácil. Bora ver se é mesmo? Bora, galera. Vamos brincar um pouquinho com os produtos? Vamos para a hora que vale? Que é o sorteio? Pessoal, obrigado. Desculpe as brincadeiras, espero que vocês tenham gostado. Eu queria trazer alguns conceitos para vocês porque é importantíssimo. A gente realmente trabalha em cima desses conceitos para criar nossos produtos. E a gente espera que, ao longo aí do dia a dia, a Max Pro venha fazer parte do setup e vocês possam atestar isso na prática. Se não, puxa a orelha nossa lá também que a gente precisa melhorar, tá bom? Valeu, pessoal. Agora é a hora, Gil? Qual que é o script? Produto, sorteio, como é que é? Tava pensando em fazer um sorteio através de número. Numerar aqui a galera. Ordem alfabética. Mais prático, né? Pode ser, fica uma coisa justa. Aí você está na vantagem, né, meu amigo? Rapaziada, a gente está encerrando a live agora aqui do YouTube
E a gente vai esperar todos vocês na Maratona do Conhecimento, nas maiores lojas do país. Vamos estar em 9 estados e agradecer ao Aron aqui por ter participado desse grande workshop aqui na sede do DT School em Boituva. E agradecer a ele. Ele também vai participar da Maratona do Conhecimento em algumas lojas. Então, aguardamos todos vocês na Maratona do Conhecimento. Valeu. Eu sou o DT School, eu sou o Max Pro. É isso aí, rapaziada. Tamo Valeu. junto. Agora? Falou o quê? Esqueci. Vamos botar esse carro aqui pra dentro pra gente meter o pau. Aqui pra dentro?